Estamos ao vivo com mais um Neuromarketing Cast. Gente, hoje eu tô tão feliz, mas tão feliz, porque eu trouxe para o podcast hoje, eu tô assim honrada dela ter aceitado o meu convite, que é uma mulher que ela teve uma participação na minha vida, nos meus negócios, que eu sou muito grata, eu sou muito assim, extremamente, eu me sinto honrada por ela estar aqui e ter aceitado esse convite hoje. E antes de falar para vocês, de dar o spoiler de quem é essa pessoa, eu já vou trazer, o livro que ela escolheu. Gente, o livro se chama A Alma do Negócio. Eu não li ainda esse livro e falei para ela que eu já estou super interessada, já é o meu próximo aqui no carrinho da Amazon, porque ele vai falar, gente, de muitas coisas, muitos insights que para você que é empresário, está me ouvindo aqui hoje, já compartilha, pessoal aí da live também do Instagram, já compartilha com aquele empresário que, Karina, sobre o que vai ser essa live? Qual que vai ser o tema dessa live? Também não li esse livro. Nós vamos falar aqui, gente, sobre crenças. Vamos falar aqui sobre toda uma filosofia sistêmica dentro dos negócios, na área dos negócios. E essa pessoa que eu trouxe hoje, ela é especialista nisso. Ela é empresária, ela é mentora, ela é consteladora, ela é tudo, gente. E vou trazer também para vocês, ainda antes de apresentá-la, a frase impactante que vai mudar o seu dia hoje. Vai lá, ó. Quem não tem a visão da casa pronta, não suporta a obra. Gente, até vou falar para vocês essa frase que ela trouxe aqui hoje. Ainda por esses dias eu vi o Flávio Augusto falando sobre isso. Sobre o poder da visão, a diferença de você ter a visão no seu negócio, nas suas finanças, na sua família, você ter visão. Claro que eu não vou me adentrar nesse assunto, porque eu vou deixar isso para essa mulher que é especialista, maravilhosa, que eu admiro muito, é uma grande amiga minha, Paula Cassanho. Tudo bem, amiga? Meu Deus, que honra estar aqui. Meu Deus, com essa apresentação eu fiquei pensando, será que temos lencinhos para poder chorar à vontade? Eu sou bem emocionada. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vi que você estava fazendo todo esse movimento e a gente não estava cruzando os nossos horários e agendas em São Paulo para lá e São Paulo para cá. Mas quando você me convidou, eu já estava esperando e já estava me preparando para estar aqui com você, porque eu sabia que seria, né, uma oportunidade da gente fazer um encontro muito especial e da gente também contribuir com um assunto que é muito pouco conhecido no mundo dos negócios. E que agora eu falo que uma das minhas maiores missões profissionais, meu maior propósito profissional é levar essa filosofia sistêmica para o reino dos negócios, porque facilita demais a vida dos empresários, facilita demais, o crescimento fica mais leve, a vida fica mais leve e muitas perdas e muitos prejuízos e muitas traições no mundo dos negócios são evitadas quando as pessoas conhecem o que nós vamos falar aqui hoje. Olha isso, gente. Inclusive, a Paula Cassanho, ela é precursora disso aqui na nossa região. Para quem está me assistindo aí mais no online no Instagram, sabe que nós estamos em Presidente Prudente, é uma cidade do interior de São Paulo. Interior. Quando tem o R assim, você já sabe de porta, portão, aí você já sabe que é interior de São Paulo. E a Paula, que ela é muito conhecida nisso. E, gente, eu conheço, tá? Pessoas, assim, próximas a mim, que tiveram essa experiência com ela, que fizeram a constelação voltada para os negócios, inclusive, que tiveram resultados. Assim, gente, é excepcional. É coisa, assim, fora do comum mesmo. Tiveram um crescimento exponencial nos negócios. Então, eu sou suspeita a falar, suspeitíssima. Vou deixar ela falar mais para vocês aqui a respeito disso. Então, Paulinha, como muitos chamam carinhosamente. Paulinha, minha amiga, fala pra gente quem é você, o que você faz e como você ajuda os empresários hoje. Tá, bom, para começar, eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga de formação. Eu fiz a formação de consultoria empresarial em 2003, faz bastante tempo. E foi muito interessante a minha trajetória, porque eu saí da faculdade e não atuei na psicologia nem na consultoria, mas eu atuei em diversos ramos no mercado corporativo. Acho que você nem sabe disso. E eu vou contar para contextualizar por que hoje eu consigo ajudar de forma tão completa os empresários, tá? Sim. Eu saí da faculdade, fui trabalhar em empresa em concessionária de veículos Chevrolet, aqui para quem conhece, Presidente Prudente, na AutoOeste, inclusive. Caramba! Meus amigos aí da AutoOeste, tem alguns assistindo. Galera da AutoOeste, fiz um trabalho muito legal lá, me descobri muito comercial, porque eu sou filha de um pai e de uma mãe extremamente comerciais, vendedores, né? E foi muito interessante essa minha jornada, essa minha caminhada, porque a vida me levou a trabalhar com coisas de dinheiro. Então, eu trabalhei com financiamento de veículos, depois eu trabalhei com crédito consignado, depois eu fui corretora de imóveis, depois... Nossa, até corretora? Você tem o Cresce tudo? Eu Cresce lá em Florianópolis. Que legal! Tenho Suzepinha, tive uma corretora de seguros, fui franqueada da Seguralta lá de Rio Preto. Caraca,
não sabia de nada disso. Você não tem noção. A trajetória, assim, já fali 3 vezes. Caramba. Né? Já tive, assim, eu tive nossa, na minha trajetória, entre 2002, que eu me formei, até 2014, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal e voltei, né, para a área de psicologia e desenvolvimento humano, eu trabalhei com todas essas coisas. Então, eu trabalhei com coisas que foram voltadas... Trabalhei em empresas, tive questões corporativas, tive assédio moral em empresa. Eu passei por vários tipos de situações que foram... Eu falo que nada é em vão na vida, porque elas foram me formando. Sim, claro. Para que eu tivesse uma visão maior de mim como pessoa e também dos negócios de empresa, de dinheiro e de todo esse know-how mesmo que foi criando um corpo para uma metodologia nascer de mim hoje em dia, né? E uma coisa que eu acho bacana também de comentar é que durante todo esse período, toda essa trajetória minha, o ponto mais alto, que foi quando, inclusive, eu conheci a constelação familiar, eu pessoalmente estava muito deprimida. Eu tive 2 vezes depressão suicida, eu tive alguns transtornos psiquiátricos durante a vida toda, tive pânico, tive depressão, tive bulimia. Então, eu passei por... Eu falo que hoje, quando alguém fala para mim que tem depressão, bulimia, pânico, ou que faliu, ou que teve problema de relacionamento abusivo, etc. Eu passei por tudo isso, então é muito legal, porque quando uma pessoa chega, eu respeito verdadeiramente, né? Não que outros profissionais não vão respeitar, Sim. mas eu acho interessante que, como eu passei por muitas coisas, nada me surpreende, né? Sim. Mas o mais interessante foi que eu me endividei quando eu era planejadora financeira. Nossa! Eu me tornei planejadora financeira em 2011 para 2012. Já estava estudando Pai Rico, Pai Pobre, já estava estudando Segredos da Mente Milionária, tinha me formado coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, aqui né, lá em São Paulo. E aí, o que aconteceu? Eu me endividei. Aí eu falei, não, agora Caramba. algo de errado não está certo. Foi ali que eu comecei a entender que tinha algo abaixo do que... Até falei para você que eu ia desenhar um triângulo, né? Uhum. Eu falo que tem um triângulo aqui. Não sei se dá pra ver. Vou Vou até cadê meu caderno? Quero anotar essa aula. Vou tirar essa parte aqui pra não confundir, tá? Dá pra ver aqui? Assim, ó. Aqui, ó, nessa base dessa pirâmide, desse triângulo, aqui é a parte mais importante, que é a parte inconsciente das nossas memórias, das nossas... Isso que eu tava me apresentando, né? Mas eu também sou TDAH. Já falei que eu sou TDAH? Não. Mas depois, uma hora eu me apresento, né? Meu nome é Paula Castanho Vaz. Né? Nas redes sociais pode me encontrar com Paula Castanho Vaz, né? Nessa parte aqui, é a parte mais importante, que são as nossas heranças. E todos nós temos heranças que cientificamente é comprovado que está na nossa memória celular. Uhum. Essas heranças, elas são tanto físicas, fisiológicas, como, por exemplo, se você teve na tua família pessoas, a maior parte das mulheres tiveram diabetes, você tem uma tendência a ter diabetes. Sim. Né? E hoje a epigenética, que é uma ciência, prova pra gente que quando a gente muda os fatores ambientais, a gente muda a nossa genética, a nossa fisiologia. Que legal. Então, nós somos capazes de mudar a base do triângulo, que é essa parte sistêmica e memória celular e informações inconscientes que a gente recebe da nossa família, mas nós temos que trabalhar nela. E a maioria das pessoas nunca vai trabalhar aqui. Vai trabalhar nessas outras camadas aqui, que são crenças, pensamentos, sentimentos, até separei errado, que são 3 partes essa pirâmide aqui, tá? Deixa eu fazer aqui melhor pra gente... Gente, quem sabe faz ao vivo, que fala, né? Oficialmente ao vivo. Aqui estão as crenças, as coisas, as heranças psicológicas, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo de psicologia, tá? Então, aqui nós temos comportamento, aqui nós temos as crenças, aqui nós temos a parte sistêmica. Então, crenças e a parte sistêmica são a parte mais importante. Por isso que você, trabalhando com neuromarketing, é tão importante. Por quê? Porque você vai trabalhar justamente... Nossa, ajuda muito. Nos pensamentos, sentimentos que vêm antes do comportamento. Só que o comportamento, ele é a pontinha do iceberg. Então, quando você me pergunta, Paula, você trabalha com empresários e empresárias e você desenvolve essas pessoas para se tornarem empresários mais potentes, faturar mais dinheiro, crescer e expandir os seus negócios. Essa é a minha especialidade.
Eu cuido de quem cuida. O que significa isso? Então, você é uma empresária, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar através da psicologia e da filosofia sistêmica a deixar você com as suas emoções equilibradas, a deixar você com seus traumas resolvidos e a você parar de repetir padrões. Sim. Que são teus, que são pessoais, mas que também são ancestrais. Que e também são involuntários, né, Paula? Involuntários e inconscientes. E te ajudar a tirar os pontos cegos baseado nessa forma de enxergar você e os negócios, que é o que eu chamo de forma sistêmica. Sim. Tá? Então, quando a gente vai atuar, você me procura por causa de um comportamento, você me procura por causa de um resultado, a maioria das vezes negativo. Claro. A maioria das pessoas não vai me procurar porque está indo muito bem, embora deveriam. Porque quem está indo bem pode ir muito melhor e não ter pontos cegos que podem fazer o negócio declinar em momentos decisivos. Até porque a gente tem muito problema de merecimento, né? Sim, também. Uma das coisas que eu falo, assim, que eu mais atuo com empresários e empresárias que estão já num patamar mais alto, né? É merecimento. Porque muitas pessoas que estão em ascensão começam a ter problemas. Oscilação. Funcionário que começa a colocar na justiça. Turnover, começa a mudar funcionário, não consegue ficar com uma equipe legal. Por que isso acontece? São pontos cegos que são inconscientes e a maioria das vezes, quando a pessoa está crescendo muito, ela está com medo inconsciente de ultrapassar os pais, ultrapassar as mulheres ou os homens da família, está com medo de passar o relacionamento de casal, marido ou esposa. E esse medo, que tem uma história por trás, nenhum medo vem do além, né? Tem as crenças, mas também tem histórias da família por trás. Por isso que a investigação sistêmica, o primeiro ponto que a gente faz, que inclusive esse livro fala sobre isso, né? O primeiro ponto que a gente vai fazer no momento que eu vou atender uma empresária ou um empresário é justamente fazer toda uma psicogenealogia. Eu vou desenhar a árvore genealógica daquela pessoa e, claro que ela não vai saber todos os detalhes de gerações que a gente passadas. não sabe, Mas o máximo possível de informações que eu pego sobre a história familiar daquela pessoa já elucida um monte de ponto cego. Muito rapidamente. E é por isso que, quando a gente faz constelação empresarial, é tão rápido o resultado. Porque a pessoa ela entende que aquilo era uma configuração. Nós somos configurados. Nós viemos já com uma programação herdada. Nós temos uma pedagogia sistêmica. O que é uma pedagogia sistêmica? Existe uma forma de se comportar, de viver a vida financeira, profissional, relacional, relacionamento de casal, relacionamento com o corpo e com a saúde, relacionamento com a espiritualidade, com a religiosidade, já veio programada. Você chegou aqui e falaram assim pra você: ô, cara, não precisa nem pensar. Pega aqui, ó, tá tudo pronto. É só copiar e colar. Entendeu? E a gente, oba, que legal, não precisa nem pensar. Copia e colo, copia e colo, copia e colo. Até que você chega lá, eu com 33 anos, algumas pessoas com 40, outras com 25, outras com 50 e tantos, que falam assim: meu Deus, eu tô vivendo no piloto automático. Sim. Tem uma outra forma de viver? Porque eu tô tentando viver de uma forma diferente, mas parece que eu faço e volto pro mesmo lugar. Por que isso acontece? Porque a gente tem a programação herdada. Então, quando a gente vai olhar para isso dessa forma um pouco mais profunda, vai descer nessa pirâmide, sair do comportamento, vai passar pelas crenças? Vai. Mas o meu trabalho, nós vamos atuar principalmente na base. Por quê? Porque é aqui que estão os emaranhamentos. Né? Eu gosto até de pegar essa cordinha aqui, que estão esses emaranhamentos, tá enroladinho ali. Entendeu? Eu sou expressiva, né, senhora? Com as cracas da galerinha lá de trás. Sim, sim. Né? Eu acredito muito nisso, viu, gente? Esse negócio que a Paula estava trazendo aqui. Repetição de padrões. Teve alguns... Claro que eu não vou falar com profundidade, isso não é minha área, eu não sou leiga, né? Mas o que eu vejo muito... Coisas que às vezes você fala, eu sei que a minha família, meu avô, minha avó fazia dessa forma e eu sou averso a isso aqui eu não vou fazer. Quando você vai ver, você tá fazendo aquilo lá. Tá. Aí é porque tem uma lei, né? A lei do pertencimento. Se eu não gosto, faz igual, né? Ó, vou até dar uma dica. Quem estiver assistindo o nosso podcast aí com papel e caneta, anota, tá? Isso aqui já vai mudar a tua vida, se você praticar isso que eu vou ensinar aqui. Bert Hellinger, que é o autor das constelações familiares, ele identificou que na natureza humana existem 3 leis. Essas leis, elas atuam para nossa alma, para o nosso inconsciente, para os nossos comportamentos. Calma. Tá, anota aí.
3 leis. 3 leis. Essas leis, elas atuam na nossa alma, no nosso inconsciente, ou seja, elas... Obrigada. Ele leu minha mente, que eu tava aqui, eu queria mais uma folha. Nós vamos trazer uma luzinha quando for assim, viu, né? Eloy? Bom, aquela que apaga. Ali atrás sabe? dela, ela é professora mesmo. Eu sou super professora. Mas enfim, essas 3 leis, elas estão para o nosso comportamento, para nossa alma, para nossa forma de se relacionar com a vida, como a lei da gravidade está para a física. Então vamos supor que você, Karina, chega para mim e fala: Paula, eu não acredito na lei da gravidade. E você vai me visitar lá no 17º andar. E aí você pula. O fato de você não acreditar na lei da gravidade vai mudar? Evitar que você vai morrer, que você morra? Não. Ótimo. É a mesma coisa com essas 3 leis. Você conhecendo, não conhecendo, usando, não usando a seu favor, vai vir. E as leis são ordem, tome nota, ordem ou hierarquia, tá? Ordem, pertencimento e equilíbrio. E como eu disse, essas 3 leis estão atuando o tempo inteiro. E elas que regem a dinâmica empresarial. Então, ordem é o quê? Quem veio primeiro tem prioridade. Existe uma ordem nas coisas. Então, eu tenho o fundador da empresa, e muitas vezes o fundador não é o sócio majoritário, tá? Isso daí é uma coisa que a gente até investiga quando vai fazer uma constelação empresarial, porque às vezes quem tem a energia de fundação, às vezes, inclusive, está no lugar errado dentro da empresa, porque às vezes o marido é mulher, empresas familiares, assim, onde quem teve a ideia, quem teve a energia de criar a empresa, não foi quem fez a empresa. E muitas vezes quem fica falando como se fosse fundador é aquela pessoa que teve mais atitude, né? Mas a energia de fundação, porque a ideia nasceu daquela outra pessoa, e às vezes isso impacta o sucesso da empresa, porque aquela que teve energia de fundação, ela não está sendo honrada como a que realmente fundou a empresa. E isso também impacta, Paulinha, já uma pergunta para quem estiver assistindo aí. No meu caso, por exemplo, que tenho unidades de franquia. Ótimo. Em algumas cidades. Como que funciona nesse caso? Também tem um impacto ou não? As franquias, na verdade, o que acontece? Dentro do sistema de franquia tem um fundador da franquia. Né? Claro. E os franqueados que são mais bem-sucedidos são os franqueados que não se rebelam contra a franquia. Sim, claro. Contra o franqueador. E eu já fui franqueada, né? Como eu falei. E eu via nitidamente pessoas que, até nos grupos... Desculpa, peraí. Acho que eu vou botar meu copo pra cá, né? Porque eu tô meio confusa. Algumas pessoas que se rebelavam em grupo, tinham os grupos lá dos franqueados, né? E a gente via que eram as pessoas que estavam tendo mais problemas financeiros. E por que isso acontece? Porque se você vai ser franqueado de uma empresa, você tem que comprar literalmente os valores, a missão, o propósito daquela empresa, as regras daquela empresa. Por que alguém é franqueado? Porque você quer pegar um modelo de negócio pronto, validado, que já funciona e que tem autoridade no mercado. Claro, com certeza. Para isso que você vai ser franqueado. Agora, quando você entra rebelde, né? Ah, não, imagina, onde já se viu eles fazerem isso? Eles deveriam fazer diferente e tal. Então, isso vai gerar problemas. Então, dá para ter paz dentro de Isso não uma... significa, né, Paulo, só para não gerar assim para um lado extremista, mas que você não possa dar ideias ou às vezes sugerir alguma melhoria, aprimorar alguma coisa. Sim. Mas esse negócio de ser rebelde é aquela coisa mais no sentido de ir contra, né, de não honrar, mais nesse sentido. É que o ir contra não sei, né? é até assim, quem que vai contra? Igual a pessoa que briga com o governo, que briga com isso, briga com o pai, com a mãe, briga com todo mundo que é maior do que ela. Isso é uma criança, uma pessoa que ainda está infantil para a vida, ela não entendeu qual é o lugar dela e ela não tem coragem de abrir o próprio negócio. Então, é uma outra postura, entende? Sim. Agora, quando a pessoa está adulta para a vida, ela está ali no lugar dela, uma expressão que a gente sempre usa dentro dessa abordagem, né? É do seu lugar. O que é do seu lugar? Quando você tá filha, do seu lugar de filha. Quando você é franqueada, do seu lugar de franqueada. Então, do seu lugar de franqueada, você pode dar ideias. Você pode solicitar melhorias, inclusive, né? Agora, a questão é quando você invade um espaço que não é teu. Olha aí, gente. É como se você quisesse dar de dedo na cara do dono e falar, isso aqui tá tudo errado. Ué, vai, abre o teu. Por que você não tem coragem de abrir o teu? Tem? Entendeu? Então, essa é a diferença. Existe uma postura interna da qual eu me relaciono com a vida e com as minhas demandas. E o que acontece? A pessoa que ela tá extremamente machucada pela vida,
E assim, 99% da população humana não faz terapia ainda, né? Apesar de que agora, depois da pandemia, aumentou a quantidade de pessoas que se tratam, que estão buscando desenvolvimento pessoal, que estão fazendo mentorias. Disso. Mudou muito, né? Então, talvez não seja mais 99%. Vamos colocar que seja 85%. Mas, mesmo assim, nós temos uma grande maioria da população do planeta que não faz, que não se trata, que não sabe o básico da consciência. E nem busca autoconhecimento de outras formas também, E muitas né? vezes não busca nem porque não tem nem referência, tá? Exatamente. Por isso que o nosso papel é tão importante. A gente está aqui para criar referência de conteúdo. Aliás, parabéns pela sua iniciativa, porque o que você está fazendo está... Né, eu não sei quem que usufrui, mas quem está usufruindo desse teu programa de podcasts certamente está desenvolvendo uma grande nova consciência. Sim. Né? De qualquer modo, o que acontece? Então, é essa postura. Se eu estou numa postura arrogante, se eu estou muito machucada na vida, que eu estou com demanda com meu pai e com a minha mãe, que eu acho que meu pai e minha mãe deveriam ter feito diferente, sabe? E que eu tô lá ainda nos meus traumas de criança. Então, eu vou para a vida machucada. E eu me relaciono com as pessoas, quando eu não me trato, quando eu não curo certas feridas importantes, e quando eu não mudo o meu filtro de referência em relação à vida, eu acho que todo mundo é contra mim. Eu vou para a vida como uma vítima. Aquela pessoa vitimista. Isso. E existe uma lei chamada Lei do Espelho, que não é dessas 3 leis não, tá? A lei do espelho, ela é da neurociência também, você já deve ter visto alguma coisa. Eu vi o espelhamento dentro o rapport e o espelhamento dentro da programação neurolinguística, é isso? Isso. E a lei do espelho diz o quê? Que eu espelho no outro as minhas questões. Sim. Então eu faço a gente se projeções. aproxima, eu não sei, me corrija, mas eu aprendi assim, dentro da PNL. Nós tendemos até a fazer negócios e nos aproximar, nos relacionar com pessoas que são familiares a nós. Isso. Então, quanto mais eu acredito que você se parece comigo, ou você é uma pessoa que eu gostaria de me parecer, maior é a tendência de fazer negócios e me relacionar com você. Isso é ótimo, mas agora você está me falando de uma questão de consciência. Então, se eu, Paula, estou consciente, igual nós estamos fazendo, inclusive, né? Por que a gente está fazendo as mentorias lá com o pessoal da MLS? Temos que falar disso no podcast. Temos que falar. Gente, eu falei para vocês aqui no início, né, que a Paula... Não, deixa eu reconhecer, né, amiga? Tem que ter um reconhecimento público. A Paula, eu sempre admirei muito, né? Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto, já seguia, adorava o conteúdo deles. Só que eu nem imaginava da possibilidade, né, Paulinha? A Paula chegou em mim um dia e falou, tem a possibilidade de estarmos mais próximas. Vamos, né? Vai ter um evento assim. E foi dessa forma, vocês que me acompanham aí no Instagram, né? Hoje o Joel é meu mentor. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. E a Paulinha que me aproximou desse ecossistema. Hoje nós fazemos parte do ecossistema, até porque eu sou de um clube da MLS, ela é de outro clube da MLS, somos membros. E como que isso mudou a nossa vida, né, Paula? Fala um pouquinho. E tão rápido, né? Porque, na verdade, foi desde janeiro. Foi janeiro que a gente foi. Janeiro. Foi janeiro? Gente, verdade. Foi janeiro. E a nossa vida de lá pra cá, menina... Simplesmente virou de ponta cabeça 12 É o ápice do growth. Quem fala de growth é o verdadeiro growth. Porque foi um up, assim, foi demais, exponencial. E, na verdade, eu sou muito grata pela sua confiança. Porque, gente, a Karina, ela é assim... Eu falei pra ela, vamos... Ela, de repente, estava lá. Você acredita em signo, isso é Áries. Eu falei, meu Deus do céu. Vamos, eu já tô, bora. Quando? Toca a roupa. Eu não sabia nem que ela me admirava tanto e nem que ela confiava tanto em mim. De repente, ela estava lá comigo e a gente teve realmente um crescimento muito exponencial, né? Foi, amiga. E isso tudo faz parte... Quando a gente fala, por exemplo, desse espelhamento, né? Depois a gente volta um pouco mais na questão da MLS, que eu acho que é bacana a gente falar, né? Mas o que eu estava dizendo... Nós estamos conscientemente escolhendo com quem a gente quer se relacionar. Com certeza. Mas isso não é a maioria das pessoas. Entendeu? Entendi onde você quer chegar. A maioria das pessoas vai se relacionar com o espelho da dor. E é por isso que as empresas têm problema com colaboradores. É por isso que as empresas têm problema com fornecedores. É por isso que as empresas têm traição. Tem funcionário que bota no pau. Além das leis desrespeitadas, ordem, pertencimento e equilíbrio, que depois a gente pode até voltar um pouquinho a falar, o que acontece? Se eu estou cheia de demandas, eu estou com dor, e eu só consigo ver dor nas pessoas, porque se eu estou com tanta dor, eu não consigo ver luz em você. Sim. Eu vou ver em você
fundador. Nossa, gente, olha que... Não, vocês estão assistindo esse podcast, isso é insight de milhões, gente. Esse é insight de milhões. Meu Deus, porque para empresário, sabe que o nosso público aqui que nos assiste, 90% é empresário, né, amiga? E isso que você falou, nossa, me trouxe um insight aqui agora, posso compartilhar? Pode, claro, deve. Porque é o seguinte, gente, algumas pessoas, de quem está me assistindo aí, sabe, tanto, se não fosse isso, eu não estaria falando aqui ao vivo, mas muitas pessoas me falam, Karina, os meus funcionários, as pessoas que até então trabalharam comigo, a gente nunca teve o problema nos últimos 6 anos, Paula, na Unimar, desse negócio de um ficar com raivinha do outro, ou tipo, eu vou almoçar agora? Não, porque o fulano tá na cozinha, e esse fofoquinha, e um fala mal do outro, não. Sempre foi muito assim, se um da equipe ele tá precisando de alguma coisa ali, os outros vão ajudar. Isso não é uma coisa que eu fiquei pregando como princípio ou como valores na empresa, é uma coisa automática. As pessoas entram e elas começam a participar desse meio colaborativo. E o que eu observei? Que eu falei disso até a semana passada para minha gerente. Eu peguei e falei para eles, falei assim, gente, vocês observaram? Quando tem uma pessoa que chega e que ela tem isso que você acabou de falar, muitas vezes, de, olha, estão falando de mim, olha, é comigo, olha, é que tem esse perfil, ela não fica. Não fica. E você não precisa nem mandar ela embora, precisa? Não consegue ficar. Isso. Não consegue ficar. Mas aí você falou de uma coisa muito especial, que é a cultura. Cultura. Isso é cultura organizacional. Só que a cultura, ela não necessariamente é feita conscientemente. A cultura que mais dita o clima da empresa, a cultura que mais fortalece o time e que mais... Não que fortalece o time, mas a cultura que mais aparece quando você observa a vida da empresa é a congruência dos valores do fundador. Nossa, legal isso, hein? Então, quanto mais bem com você está, quanto mais você vive isso, mais os seus colaboradores vão pegar isso pelo teu não verbal. Sim. Inclusive, fica a dica. Sabe qual que foi a minha monografia, inclusive, da pós-graduação de consultoria? Foi as implicações as implicações da comunicação não verbal nas relações de trabalho. Olha isso. E é isso que eu ia trazer aqui agora. O que mais comunica não é o seu verbal. O que mais comunica é o seu não verbal. Isso vale para todas as relações. Tem o estudo do Mihabian, eu falo muito disso, né, nas minhas redes sociais. 55% de tudo que você quer passar para as pessoas, suas negociações, o seu sucesso, 55% é linguagem corporal. É linguagem corporal, exatamente. Então, por exemplo, se você está com problemas na tua empresa e você percebe que é um padrão recorrente, como, por exemplo, alta rotatividade, você contrata alguém, você contratou a pessoa e a pessoa era muito boa no currículo, muito boa na entrevista, mas daí te decepcionava depois de 2, 3 meses. Isso está acontecendo com recorrência. Você está fazendo contratos e de repente está perdendo dinheiro em contratos. Enfim, todos os padrões que estão acontecendo, que são negativos... Desculpa, acabei te interrompendo. Esse negócio dos padrões e tudo mais, né? Eu vejo muito isso, porque eu tenho muito convívio com empresários, de quando sai um funcionário da empresa, o empresário, ele fica meio com raiva, sabe? Boa. É assim, ai, Karina, sabe a fulana? Saiu, foi trabalhar não sei na onde, não sei o quê, não sei o quê. E, gente, lá na Unimar, falo isso também porque eu sei que eles assistem os meus podcasts, os meus funcionários assistem. E isso é muito assim, dos que já trabalharam comigo. Todos os que passaram pela Unimar até hoje, eles curtem meus posts, vê uma conquista, eles vêm e comentam. Aí eu mando mensagem, tô com saudade, vem aqui, vem tomar um café. Porque eu abençoo. Eu abençoo. A pessoa fala pra mim, tô saindo daqui porque eu encontrei uma oportunidade melhor. Amiga, como que é? Me conta, compartilha. Vai ser assim, vai ser assim. E eu vejo que realmente é melhor, muitas vezes, do que ela tá vivendo comigo. Porque Pode acontecer, né, Paulinha? A pessoa trouxe uma oportunidade melhor. Eu abençoo. Você percebe que é uma postura interna? Sim. Se eu tô cheia de demandas, eu tô com muita raiva do meu pai e da minha mãe, eu tô com problema no meu casamento, eu tô com um monte de trauma que eu nunca parei para olhar, eu tô só reagindo à vida, Sim. Eu estou reativa à vida. E essa postura infantil, ela é muito importante a gente falar sobre, porque quando que a pessoa tem uma postura infantil? Quando ela acha que o mundo tá contra ela, quando ela acha que é pessoal. Isso, exatamente. Tudo, meu Deus, é comigo. Se a pessoa está nessa condição onde ela acha que as coisas estão acontecendo, estão feitas para ela, inclusive tem um meme que eu gosto muito, que é a Angelina Jolie, com aquela mortiça, não sei, ela tá num personagem assim, ela fala,
Se você acha que a vida gira ao teu redor, vai ao médico. Isso é labirintite. Então, se você está com síndrome da labirintite empresarial, né, que você acha que as coisas estão acontecendo para contra você e tudo mais, você precisa se tratar. Entendeu? Você vai procurar uma mentora de negócios que vai ter um trabalho um pouco mais completo, como eu, por exemplo. Você vai tratar numa terapia tradicional, não importa. Mas faça um bem para o planeta. Vai cuidar das suas feridas. Entende? Porque não adianta. Nós somos seres relacionais e todos os nossos relacionamentos são projeções das nossas emoções e das nossas questões internas. Aí a gente tem um monte de padrão herdado. A gente tem um monte de crença que foi colocada na nossa cabeça. Nós temos vários exemplos. Aqui, ó, se a gente for conversar no Brasil, todas as vezes que eu faço mentorias em grupo, quando eu faço masterclass, essas coisas, eu pergunto para todo mundo. Eu falo, gente, quem aqui é empresário? Aí 80% do meu público, às vezes 90% de uma aula é empresário, tá? Aí eu falo, e quem aqui teve pai, mãe empresário? Tem referência de empresários na família? Poucos, né, Paula? 10%, quando muito. Então, além de tudo, a gente tem isso. A gente vem de uma história onde nós fomos ensinados no Brasil a ser CLT, a ser funcionário público, fazer uma boa faculdade, estabilidade. Você vai correr risco? Não, estabilidade. Fazer aposentadoria, entendeu? Pagar o INSS. Você sabe o que significa INSS falando nisso? Em que sentido? Depende. Depende. Eu sei que eu tenho pavor de INSS. Falei, INSS me dá tão negócio assim, ó. Então, mas o INSS é necessário. Ele é uma atitude do governo que é muito importante para a nossa nação. Né? Ele ajuda muitas pessoas que não vão fazer o que a gente está fazendo, que não vão subir estado de consciência e que precisam do INSS. Já fala, né? Seguridade social. E ele vai... Na verdade, não é segurança nenhuma. As pessoas pensam que é uma segurança, na verdade, não é. Então, mas para algumas pessoas é. Para a pessoa que precisa do salário mínimo, ela é uma segurança. E a gente tem que abençoar o INSS, inclusive, sim, como abençoar até os impostos, sabe? Porém, tem uma brincadeira do INSS que é, isso nunca será suficiente. Não conhecia, eu falei, eu sabia que era alguma pegadinha. Quantos filhos você tem? Eu tenho nenhum. Eu tenho quantos filhos? Nenhum também. Nenhum. E então nós estamos descontribuindo, existe essa palavra? Para o INSS. Nós estamos numa curva onde tem muito mais aposentados. Sim. Do que idosos. Gente pagando imposto. Então, não tem como contar com o INSS. A conta não fecha. Se o governo é bom, se o governo não é bom, nem me importa. Porque o INSS não tem base. Então, para a gente ter o INSS funcionando, cada um de nós aqui deveria fazer 5 filhos e evangelizar todos os nossos amigos a ter 5 filhos. E a gente multiplicar a quantidade de pessoas pagando imposto nos próximos anos. Para bancar o sistema, né? Ou seja, esquece disso, entendeu? E quem depende do INSS? Crianças. Quando nós estamos crianças para a vida, inclusive fica a dica, tá? Quem tem MEI, não vou falar para vocês mudarem de MEI para ME ou qualquer outro tipo de empresa do nada. Mas presta atenção, porque a maioria das vezes as pessoas que estão no MEI, elas estão infantis para a vida. Não tem coragem de pagar o contador, tem medo de não conseguir dar conta de faturar. Entendeu? Não vou pagar imposto. Nossa. Não vou pagar contador. Você já viu? Agora você me lembrou um negócio. Vocês já viram, gente, pessoas que tá no MEI e às vezes tá com aquela possibilidade. Eu já vi muito isso dos meus alunos. Possibilidade de crescer. Aí fez um treinamento comigo, aqueles que eu nem tenho mais, né? Desses treinamentos de um dia. Aí fazia um treinamento daquele e falava assim, ai, Caio, eu queria investir e tal, porque eu queria aumentar, queria crescer. Eu falei, aumenta a equipe. Se você não tá conseguindo vender, chama alguém que venda, contrata um vendedor. Ah, não, eu não posso ficar também porque eu tô no MEI. Eu já tive caso de ouvir isso. Falei, mas peraí, se você tá vendo possibilidade de crescimento, você não quer crescer pra não sair do MEI? Faz sentido isso, amiga? Então, mas esse é o ponto cego. Você não consegue, você vê a pessoa falando, você fala, isso mas é um ponto cego clássico. A pessoa nem se dá conta. Ela não consegue nem enxergar a visão de pra onde ela tá indo. Quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra. A gente pode até voltar na nossa frase inicial. Sim, bem isso. Só que como que as pessoas vão construir visão se elas estão totalmente emaranhadas com um monte de questões? Que é a base que você falou. Que é a base. Né? Uma coisa que, por exemplo, quase ninguém sabe, tá? Que a nossa primeira profissão, o motivo pelo qual a gente vai para a nossa primeira profissão, tem 3 razões sistêmicas. Uma delas é a que você mesma citou, que é o pai mandou. Pai mandou. Né? Então, tem algumas pessoas que o pai mandou. Por que o pai mandou? Porque o pai acha que é melhor, lógico, que é o que vai dar melhor, dinheiro, né, pro filho. Ou porque ele não conseguiu fazer.
Então, nós temos... Eu vou colocar 4 razões, então. A que o pai mandou... Peraí que nós vamos anotar de novo. Vamos lá. 4 razões para... 4 razões pelo qual a gente escolhe a primeira profissão. Lógico que nós estamos inconscientes, porque se a gente tivesse consciente, a gente ia pensar, não preciso disso. Mas a maioria das pessoas... Por que tem tanta gente fazendo transição de carreira? Muita gente. Porque a primeira profissão, ela estava emaranhada com um motivo inconsciente. Com certeza. Motivo número 1, o pai, a mãe mandou porque faz mais dinheiro e quis fazer. Porque eu falei, não vou desagradar meu pai e minha mãe. Né? Lembre-se que crianças não desagradam pai e mãe e adultos desagradam. Tem coragem de desagradar o pai e a mãe. Fica a dica, essa frase vai ser a frase do dia hoje. Fiz até uma vesguinha aqui pra gente poder se divertir. Né? Então, primeiro motivo, o pai mandou. Segundo motivo, porque era a profissão da família. Então, vamos supor advogado, né? Então todas as pessoas da minha família são advogados, tem empresa de advocacia, então a eu vou pessoa seguir... nem pensa em outra profissão, porque tem que ser todo aquela mundo porque todo mundo médico, você é médica. Né? Ou Medicina. Então, medicina. Ou então, a empresa, tem empresa da família, então já que eu vou ter que ser sucessor da família, né? Vou ter que ser herdeiro, sucessor lá da empresa da família, então vou fazer administração, vou fazer contabilidade, vou fazer tal coisa. Essa é a intenção. Tá? Então, faço porque é uma profissão da família. Outra coisa, faço porque alguém que eu amo muito não fez. Exemplo, eu tive uma cliente minha que o pai não conseguiu fazer engenharia. Ele se tornou um construtor excelente, mas ele nunca conseguiu fazer engenharia. E ela foi fazer engenharia por ele. Para honrar. Pelo pai, eu faço por você, pai, eu vou fazer por você. Quando ela chegou pra mim, ela estava numa depressão que ela não tinha foco no olho. Olha isso, gente. Extremamente duro, desconectada da vida. E aí, depois que a gente fez todo um tratamento e tudo mais, foi muito interessante, porque daí ela se tornou uma extraordinária profissional de marketing. Autodidata, criou a própria metodologia de marketing. Gente, é um caso, assim... E hoje, ela é orgulho do pai. Olha aí. Mas no começo, quando ela foi contar pro pai que ela não ia seguir a engenharia, nós tivemos que fazer umas 5 sessões só de preparação para ela ir conversar com o pai. Gente do céu. Porque é muito desafiador. É uma dor, Você imagina, eu fiz pelo meu pai e agora não vou exercer a profissão. Né? Então tem isso, a gente faz por um pai, por uma tia, por uma mãe, por alguém que não fez da família, tá? E uma outra questão é para salvar o destino da família. Então, por exemplo, muitas pessoas vão fazer direito, por exemplo, porque as mulheres foram muito injustiçadas, as mulheres apanhavam do marido, etc. Então, ela vai lá, porque agora eu vou ser justiceira, eu vou fazer direito e você vai ver, nenhum homem mais vai que passar por mim, vai bater numa mulher, eu vou botar tudo na cadeia. Entendeu? Ou então ela vai lá e eu vou fazer psicologia porque nenhum parente meu mais vai ser internado psiquiátrico. Eu atendi uma cliente uma vez, inclusive, que ela descobriu que ela foi ser psiquiatra porque ela fez uma constelação, inclusive uma vez, né? Uma constelação é uma dinâmica onde a pessoa faz um exercício de observar mais profundamente quais são as relações com histórias da família que estão ligando ela àquela dor, àquela questão. E ela fazendo lá as investigações, ela falou, olha, ela descobriu que uma tia tinha sido internada num manicômio, naquela época de manicômio, que tomava choques. E era muito vergonhoso na época para a família. E essa tia morreu sozinha e de forma indigente dentro do manicômio. Meu Deus! Uma tataratia, não era nem tia, era, sei lá, bis ou tataratia. Era ela 2, descobriu 3 depois. gerações. Depois que ela fez uma constelação de profissão, que ela estava com a profissão. E assim, ó, o que acontece? Eu atendo muitas médicas, né? E muitas médicas não conseguem sair de plano de saúde, não conseguem sair de SUS, de serviços de plantão, aquele monte de plantão, porque elas estão inconscientemente honrando. Servindo, tem isso, né, da medicina, servir. Elas estão tentando ainda fazer justiça pelas mortes precoces, pelas mulheres que morreram no parto. Então, o que acontece? Como que você sabe que você está emaranhado e que você tem um problema sistêmico para resolver, para você ter um destrave profissional? Você faz as coisas, você sabe o que fazer, você sabe qual é o plano. Você até coloca em prática, mas você roda e não sai do lugar. Exato. Ou você tem resultados negativos. E mesmo fazendo a coisa do jeito certo. Vou até te trazer um exemplo. É como eu, que era planejadora financeira e me endividei. Exatamente. Entendeu? Eu sou o meu maior exemplo. O maior exemplo. O meu também é o maior exemplo.
Falei um pouquinho no meu Instagram pra vocês já sobre isso, mas o meu pai, por exemplo, ele é sargento militar. Ficou a vida toda na polícia, né? Nossa, eu não 30 sabia. anos, 30 anos na polícia. Ah. E ele sempre trouxe muito pra gente esse negócio da estabilidade. Então, claro que ele iria recomendar o quê pra mim? O pai que é o mal do filho? Não. Óbvio que não. Então, ele falou assim, filha, entra para a área do direito, ele me via promotora, juíza, né? Ou seja, é algo ruim? Não, é algo muito bom. E eu, como tive a vida toda vendo meu pai policial, né? Eu falei, é certo isso, eu vou querer concurso também. Vou fazer concurso. Você se imagina, me conhecendo hoje, Paulinha? Eu em 4 paredes com um computador no Meu concurso público, mas enfim. Meu Deus. Aí comecei. Olha como que tudo que ela tá falando, gente, corrobora. Olha isso aí. E aí, corrobora. Adoro quem fala corrobora. Corrobora. E esse termo, na verdade, no jurídico é bastante usado. Até hoje eu uso uns termos assim no latim, no jurídico. Eu fico, gente, de onde eu tirei isso? Eu vou lembrar que é da faculdade. Comecei a estudar para concursos e fiz até direito na intenção de um cargo público. 7 anos, gente. 7 anos da minha vida. Paulo, eu chorava. Essa parte eu nunca contei. Eu manipulava 350 miligramas de cafeína, junto com outras coisas, enfim. Eu ia para o hospital direto. Chegava no hospital um dia, o médico, lá no Nossa Senhora das Graças, ele falou para mim, um dia você não vai conseguir chegar. A sua arritmia tá num estado... Ele falou para mim, o que você tá tomando? Conta, o que você tá tomando? Porque eu não falava, Que achava né? que era droga ilícita e era lícita. E eu não falava, eu só falava, tô com falta de ar. Tremia assim, ó, chegava tremendo assim. Meu Deus. Arritmia milhão. Enxaqueca, era aquelas enxaquecas que parecia que ia explodir Morrer. a cabeça. Eu varava as madrugadas, estudando. E sábado, domingo, feriado, eu não tinha fim de semana. Por quê? Porque eu trabalhava como gerente em uma empresa, fazia faculdade à noite, e nos fins de semana e feriados eu estudava para as provas e para os concursos. Viajei o Brasil todo. Fui reprovada em 55 provas. 55 provas. Reprovei muito, muito, muito. E fui aprovada depois em 4 concursos públicos, dentre eles 2 federais. Eu fui aprovada no TRT-15. Meu Deus, que Quando decepção, eu fui aprovada, não, fica vendo, na hora que eu fui aprovada, eu olhei, eu falei, gente, olha isso, tô na lista, eu chorava. Eu fui aprovada. Sabe o que aconteceu? Agora entra você, como especialista. Gente, todos os meus amigos que eram aprovados eram nomeados, óbvio. Teve a aprovação, teve o certame, teve a sua aprovação, depois acontece o quê? Nomeação e posse, certo? Aprovação, nomeação, posse. E você não? E os concursos que eu passava, o primeiro veio a greve dos caminhoneiros. Travou o concurso. Falei, gente, justo na minha vez. O outro concurso, Ministério Público Oficial de Promotoria. Passei também. Aí veio a cota dos negros. Caí lá para minha colocação. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? O terceiro concurso teve um negócio lá da Caixa Econômica lá, teve o roubo lá na época da Dilma e tal. Travou o concurso também. Eu falei, mas só na minha vez? Só os concursos que eu presto que dá nisso? Ô, Paula? É muito Eu falei, legal. não, é muita Que bom. coincidência. Isso é livramento. Eu orava, gente, eu chorava, falando pra Deus, por quê? Eu só perguntava isso pra Deus, por quê? Porque só na minha vez não funciona. Aí, um dia, pra finalizar a história, eu descendo a rua próximo de onde eu morava, eu vi uma igreja aleatória, acho que nem placa tinha. Entrei e falei, eu vou entrar nessa igreja aqui. Se Deus não falar comigo hoje, o que ele tem que me falar sobre a minha vida, sobre meus concursos, eu não sei o que vai ser de mim, eu faço uma besteira. Porque assim... Brincando, não é nesse sentido ótimo. aí não é nesse sentido essa é a revolta que muda a vida, né? Entrei chorando, entrei na igreja, fiquei quietinha lá no fundo, quietinha, tinha ali acho que umas 60 pessoas na igreja. O pastor de lá da frente pegou e falou assim, você aí de rosa, no fundo, vem aqui na frente. Falei, lá, agora sim. Agora Deus vai falar da minha carreira. Esse é o momento que ele vai falar o que ele quer pra mim. Fui lá e falei assim, não, ele vai falar que eu vou passar. Fui assim, ó, Paulo. Ele vai falar que eu vou passar, que agora o concurso vai dar certo, que eu vou ser nomeada. E eu aqui. Aí ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim, Deus tá mandando te falar que o seu lugar não é na sua área de formação. O homem nunca me viu na vida. Inclusive, hoje ele me segue no Instagram, que eu achei ele depois, Pastor Wilson. Que depois legal. eu vou mandar pra ele o link, pra ele assistir isso aqui. Que legal. Aquilo eu tinha vontade de dar um burro na cara dele. Eu falei, que maldito. Falei na hora. Eu falei, mas eu quero dar um soco na cara desse cara. Eu vou esperar acabar esse culto e ele vai ver. Endemoniado. E outra, falou de carreira. Falou, você não vai atuar na sua área de formação, não é o teu lugar. Eu fiquei esperando. Eu fui lá pro fundo, desse jeito, Paulo. Eu fiquei aqui, eu falei, vou esperar acabar esse culto, eu vou lá. O Ares é terrível, né? Aí esperou, acabou o culto, eu fui nele. Foi meu? Eu fui nele. Eu falei assim, escuta, Quem é você? Eu falei, como você chama? Aí ele falou assim, eu sou o pastor Wilson, tal, tudo.
Eu falei, aquilo lá que você falou pra mim na hora que eu fui ali na frente, o que é aquilo ali? Que patifaria é essa? Ele falou assim, Karina, o que eu for falar de você agora, pra você, vai ser de mim mesmo. Naquele momento eu tenho certeza que foi Deus que falou. O que eu for falar agora, vou ser eu. Então eu acredito que não vai te ajudar muito. E eu não sei, eu não conheço tua vida, não sei nem quem é você. Oi, que sábio ainda foi, Ele né? falou Legal. pra mim. Ele falou assim, eu não sei nem quem é você, nunca te vi. Foi o recado que foi mandado aí pra você. Aí eu comentei assim, bem superficial, né? Eu falei assim, eu tô estudando há muito tempo pra concurso e eu vim aqui pedir uma resposta pela minha carreira, porque eu não tô sendo nomeada. E eu fiz direito pra entrar nesse concurso e eu quero entrar. Ele falou, Deus falou que não é. Sinto muito, querida. Lide com isso. 7 anos, galera. Não é 7 dias, não é 7 meses, Paula. Mas você sabe que quando você conta isso, me vem duas coisas, tá? Aí quando eu entrei, resumindo, né? Quando eu entrei pro empreendedorismo, que depois disso veio a oportunidade de empreender com a Unimar, abri a universidade. Amiga, quando eu comecei a trabalhar como empreendedora, seja pelo risco, seja pelo... Tive que voltar a vender. Minha primeira faculdade foi em marketing em 2012, tive que começar a me atualizar nisso. Eu me vi assim, sabe? Em êxtase. Olha, só de falar aqui, parece que dá aquele... Parecia que tinha tirado um peso seu lugar, das né? minhas costas, sabe? É o seu lugar. E era o meu pai, né? Que na melhor das boas intenções, ele queria o melhor pra mim. Poxa, minha filha juíza é ruim? Claro que não. Até hoje, essa semana passada, ele tá falando, filha, se você advogasse, né? O pai, não gosto. Não, paizinho. não gosto. Paizinho. Gratidão pelo seu amor por mim, mas não, paizinho, né? Mas eu ia falar pra você que me vem duas coisas, uma eu já esqueci. TDAH. Mas é tudo que você falou. Você ele vê ri, como não sei porque o Eloy dá risada das palhaçadas aqui, né? Bem espontâneo, gente, nosso podcast. E com tosse, que eu ainda tô terminando o processo aqui, né? Mas uma das coisas que me ocorre aqui... Calma, você estava falando da fé. Isso. Né? Eu falo que a gente precisa passar por momentos da nossa vida que a gente tá nessa inconsciência, mas tudo que vai acontecendo, eu falo que o segredo dos bons olhos, do sucesso é ter bons olhos, tá? Essa é uma das frases que eu mais falo para as minhas alunas, inclusive. O segredo do sucesso é ter bons olhos. Quando a gente olha para nossa história, aí mais um segredo do sucesso, se reconciliar com a sua história. Sim. Tanto a tua história de origem, pai e mãe, que é o que a gente mais faz dentro pelo menos de uma primeira sessão de reconfiguração sistêmica, constelação e tudo mais, né? E a sua própria história. Então, se eu tenho bons olhos e eu vou olhar para a minha história, esses 7 anos, eles se tornam uma grande preparação. Sim. Resiliência, determinação. Estudo, leitura. O sofrimento, porque o sofrimento, quer queira, quer não queira, ele ainda é a base da mudança. Sim. A gente só tem coragem de mudar, a gente não aprendeu a mudar pelo amor. A gente tem que evoluir muito para mudar pelo amor. Para mudar pela luz. Tive uma ideia, vou mudar. A maioria das vezes a gente faz grandes viradas de chave na nossa vida com grandes dores. Sim. Então, que bom que a gente teve tempos. Eu tive os meus tempos lá de... Eu fiquei 10, 12 anos, né? Entre sair da psicologia, me endividei, tive questões pesadas em relacionamento. Morei de favor com meu tio depois. Com 33 anos de idade, estava morando de favor com meu tio. Nossa, em sério? 2014. Foi... Porque daí eu saí do casamento lá, com uma mão na frente e outra atrás. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 44. E 11 anos atrás, né? Por isso que eu perguntei. Morando lá de favor com meu pai, com meu tio, meu pai e minha mãe me mandando dinheiro. Eu podia arrumar um emprego, mas meus pais falaram na época pra mim: você não quer viver o teu sonho? Então vai! Fica aí, a gente te ajuda, a gente te apoia, daqui a pouco você vai prosperar, entendeu? Sim. E foi mais ou menos 2 a 3 anos pra eu começar a faturar, né? Depois eu comecei a entender por que a gente tem tantas questões com o pai e com a mãe. Eu tinha uma crença de que se eu prosperasse, meu pai e minha mãe separavam. Nossa! Gente! E eu vivi essa crença até 38 anos de idade. Com 38 anos de idade foi o ano que eu paguei todas as minhas contas, que eu comecei a fazer dinheiro, que eu comecei a guardar dinheiro, que eu comecei a virar adulta para minha vida e para os meus negócios. Olha que forte que é isso. E eu atendo muitas pessoas que estão nesse lugar, que têm essa crença de se eu fizer muito dinheiro, eu vou me separar. Pessoas casadas que têm medo de fazer muito dinheiro e acabar que o casamento vai finalizar, principalmente porque eu atendo muitas mulheres, né? E tem muitas mulheres com muito medo de fazer mais dinheiro do que o marido.
e aí o casamento não se sustentar. Sim, Então, sim. eu tenho mulheres, por exemplo, que eu já atendi, que ganham 40, 50, 100 mil reais por mês, que no Brasil é um valor financeiro alto, né? E que estão extremamente endividadas, porque dessa forma elas ficam pequenas. Elas ficam ali no patamar do marido, que o marido ou está desempregado ou está fazendo muito pouco dinheiro. Olha que forte que é isso. Nossa. Então, também Seríssimo. tem essa questão com o pai e com a mãe, né? Eu tinha uma crença, essa crença ela vem de uma história do meu pai e da minha mãe, de que se eu prosperasse, eles nunca me falaram isso, mas minha mãe falava que ela teria ido fazer mestrado na Itália se não tivesse engravidado de mim. Mas ela quis engravidar de mim. Ela planejou. Esses dias, até no Dia das Mães, eu postei ela falando. Ela falou pro médico, eu quero que ela nasça em setembro. Então, eu tenho que engravidar em dezembro, janeiro. E ela conseguiu, eu nasci dia 8 de setembro. Então, ela me quis, Sim. mas a minha criança ouviu que, na verdade, a minha mãe deixou de viver sonhos bonitos da vida dela porque eu nasci. Então, eu não podia mais atrapalhar a vida da minha mãe. Então, a minha vida inteira foi calada. A minha vida inteira foi eu não posso me expressar. A minha Nossa. vida... e muitas pessoas estão passando por isso. Então, gente, é muito maior. Isso é Essa nossa forte, hein? conversa aqui é muito maior do que o comportamento empresarial. Você entende como tem coisas abaixo da superfície? E meu pai e minha mãe, eles são casados até hoje, eles vivem super bem, eles têm uma harmonia de relacionamento. E eles, uma vez eu falei pra eles, com 36 anos de idade, né? Eu lembro que eu falei assim, tá, e aí, por que você não separa, pai? Ele, eu? Não penso em separar. Eu, mãe, por que você não separa? Eu? Jamais, pra quê? Eu, como assim? Porque eu achava que quando eles brigavam e quando as coisas aconteciam, que eles queriam se E eles separar. estão juntos até hoje. Então, e eles se divertem, eles brigam, você precisa ver que bacana que é. Eles brigam, é divertido de ver a briga deles. Oh, meu Deus. Porque eles brigam porque é um jeito deles de se relacionar, entendeu? E eu tive que passar por tudo Teve isso, esse por medo, falências, por dores, por perdas, por um monte de crises, inclusive de profissão, Até entender isso. até eu entender que, na verdade, eu não tinha que deixar de prosperar para os meus pais continuarem juntos. Que isso é uma ilusão. E quantas ilusões muitas empresárias estão vivendo, que estão criando tetos financeiros, Sim. limites, Sim. perdas, traições nos negócios, simplesmente porque nem imaginam que esses pontos cegos existem. Então, assim, foram muitos assuntos aqui, acho que a gente pode até ir compilando, Sim, né? sim. Nós já até Já devemos ter chegamos aqui no ultrapassado nosso o tempo. horário. Né, Eloy? Já O Eloy ultrapassamos vai faz 40 o Eloy minutos? vai colocar aqui, ó, como Uma é que fala? placa. Como é que chama? Um timer. Eu tenho um desse, vou trazer. Na verdade, ele vai colocar uma buzina ali e falar, gente, pelo amor de Deus, acabou, Deu. povo, vaza daqui. Mas, gente, pelo assunto aqui que nós trouxemos hoje no podcast aqui com a Paula, para ficar conversando também é muito gostoso, né? Eu adoro falar sobre isso, porque são coisas que a gente aprende, que agrega e que faz com que a gente cresça como empresário. Cresça não só como Sim. empresário, mas como esposa, como marido, como mãe. Então, é importante a gente entender, antes do podcast nos bastidores nós falamos sobre isso, a importância do autoconhecimento. Sim. Inclusive, até o que ela trouxe aqui, eu ia falar já do nosso, sobre honrar, né, o fundador e tudo mais, trazer o nosso patrocinador oficial, né? Hoje a Universidade de Marília está patrocinando aqui o nosso podcast, que é uma universidade, gente, que já está há 70 anos no mercado, compõe o grupo seleto de excelência do MEC, já formou mais de 200 mil alunos e hoje nós temos aí a oportunidade de você fazer a sua graduação ou pós-graduação no conforto da sua casa. Então já segue aí Unimar PP, Unimar Presidente Prudente, você que está na região de Bauru ou de São José do Rio Preto também, Unimar Bauru, ou se não, unimar.sjrp, tá bom? E agora eu vou agradecer aqui a minha amiga querida Paula Cassanho. Paulinha, muito Sim. obrigada, viu, por ter participado, ter trazido tanto conhecimento. Inclusive, hoje você tem a sua mentoria. Eu gostaria que você, daqui a pouco, falasse aqui para essa câmera como as pessoas fazem para te encontrar, tá? Mas antes de mais nada, falar para você o quanto é enriquecedor a sua amizade, ter essa oportunidade de falar com você, de aprender com você. Eu sou aluna, gente, assim, de coração e de alma, porque o que a Paula trouxe para minha vida é algo muito significante. Então, trazer ela aqui hoje no podcast, para mim, é mais do que uma honra, é uma alegria muito grande. Obrigada, viu? E a gente já chorou e vai chorar muitas Vai vezes chorar juntas, muitas de felicidade, vezes juntas, sim. né? De quantas conquistas aí a gente já Quantas. está celebrando e vai celebrar, com Sim, certeza, né? Sim. Que legal. Então, assim, ó, só para finalizar, né, quando você me solicitou o livro, eu escolhi esse livro, A Alma do Negócio, para lembrar que o negócio tem alma.
E as coisas têm alma, nós temos alma. E o que significa isso? Que tem coisas muito mais profundas que a gente não foi treinado na faculdade, a gente não foi treinado, até mesmo no mundo dos negócios, nós que estamos, né, vivendo no mundo dos negócios hoje mais ativamente, em lugares, né, de grandes negócios, né, Karina? As pessoas não foram treinadas a olhar a alma do negócio. Então, se você percebe, né, diante de todo esse conteúdo que a gente trabalhou aqui juntos, que você tem algo abaixo da superfície para olhar nos seus negócios, na sua relação talvez com você mesma, e que isso está reverberando, isso está atrapalhando você de viver o seu potencial, de ser quem você nasceu para ser, você pode me encontrar através do próprio Instagram, é um ótimo canal de comunicação comigo. Tá? Ali você pode me chamar no direct, nós vamos trocar o WhatsApp e ali nós vamos trabalhar 3 possibilidades. A possibilidade de você fazer um protocolo de reconfiguração sistêmica comigo, é um protocolo que depois eu posso explicar mais como é que funciona. Nós temos a mentoria Enriquecimento Sistêmico, que inclusive vai começar agora, dia 27 de maio. Gente. Uma mentoria linda em grupo, onde nós vamos trabalhar a parte sistêmica, o cuidado com a parte psicológica da empresária, do empresário, e também outras áreas, porque agora nós vamos ter aula de marketing, aula de gestão de negócios, gestão de pessoas, etc. Vários convidados especiais, eu não sei se você sabe, mas você vai dar aula, né? Olha, você será convidada gente, especial dessa mentoria. Convite aqui ao vivo no podcast já tá aceito, então. Gente, eu vim fazer ao vivo para não ter como dizer não. Você viu, não tem tá? como falar não. Não tem como. Vocês estão vendo? Depois você sabe que gatilho não funciona, tá? Viu? E também, obviamente, fazer algum processo individual, uma mentoria individual, onde eu vou cuidar de você e dos seus negócios junto contigo, assim como eu tenho feito com muitas clientes, inclusive clientes multimilionárias, que algumas você conhece, né? Sim. Nos últimos 10 anos, tá? Fico à disposição. Meu canal do YouTube, também é muito legal, tá? Tem mais de 500 vídeos lá hoje, não, quase 500 vídeos. E para quem quer conhecer um pouco mais, sabe? Para quem quer se relacionar, pode pedir para mim, Paula, me manda uma live, me manda alguma coisa. Eu tenho lives ali extraordinárias, inclusive uma playlist chamada Enriquecimento Sistêmico, que a hora que você entra lá, você pode digitar playlist e você vai encontrar. São 15 ou 16 lives que eu fiz dessa série, que estão extraordinárias, dá para entender muita coisa, mas eu sigo à disposição. Fala o nome do canal. O nome do canal também é Paula Castanho Vaz, tá? Nome do canal no YouTube, Paula Castanho Vaz. Isso aí, minha gente. Muito obrigado vocês do online aí, do Instagram, que ficaram até agora com a gente. Vocês aí do YouTube também. Sigam, gente. Sigam no Instagram, Karina Taccone, Paula Castanho Vaz. Você que tá aí no YouTube, já se inscreve no canal e compartilha aí com seus amigos empresários, que com certeza terão insights incríveis para a vida e para os negócios. Muito obrigada. Tenha uma boa tarde.